Então agora, abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Vamos lá. Capítulo 3, a partir do verso 7. Apocalipse 3, a partir do verso 7. Nós vamos conhecer hoje uma carta a uma igreja extraordinária. A igreja de Filadélfia. A igreja missionária. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e ele nunca mais sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus, nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua poderosa palavra, por coisas tão profundas que o Senhor tem falado ao nosso coração, por meio desta igreja, dessas cartas, da tua palavra revelada em Apocalipse. Guarda o nosso coração, ministra o nosso coração de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Filadélfia compõe a nome, Filadélfia, não somente da igreja, mas da cidade também, compõe então as 7 igrejas conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. E nós já vimos as 5 igrejas, estamos na 6ª hoje. Se tudo der certo, no próximo domingo vamos falar sobre a 7ª. Mas cada igreja tinha uma característica e algumas dificuldades. Então, nós vimos a igreja de Éfeso, que era forte na doutrina, fraca no amor. Vimos a igreja de Esmirna, que foi muito machucada, que foi muito perseguida, ao ponto da palavra do Senhor. E Esmirna significa prensa, né? Aquela maneira de fazer o óleo, de pressionar até sair unguento. Esmirna significa isso. Talvez por isso essa igreja tenha sido tão pressionada, irmãos foram mortos. A verdade é que a época da igreja de Esmirna foi o pior período do cristianismo em toda a terra, onde eles foram muito perseguidos, onde a igreja foi muito ferida e muito machucada. E aí nós vamos falar então da igreja de Pérgamo, onde o culto ao imperador se transformou num estorvo, numa grande perseguição para a igreja. Vamos falar sobre a igreja de Sardes. Vamos falar sobre a igreja de Filadélfia agora. E para quem acha que Deus é alguma coisa que só faz cobrar, só faz exigir, só faz reclamar, a igreja de Filadélfia é para nós uma surpresa agradável.
Uma surpresa muito grande. Porque em cada uma dessas igrejas que nós vimos, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, nós vimos o Senhor falando de dificuldades, e de lutas e de grandes perseguições, ao ponto dele falar da última igreja que nós vimos, a igreja de Sardes, o seguinte: vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Vocês não andam mais, vocês não se movem, vocês não são um organismo vivo que eu gerei, que eu produzi para que pudesse gerar vida às pessoas. Vocês morreram. Então, cada uma dessas igrejas, o Senhor pontuou muitas dificuldades, muitos problemas, muitas lutas, muitas questões que eles precisavam se arrepender. E essa realidade da vida cristã, né, do arrependimento, é sempre algo tem que ser algo muito presente no nosso meio. A todo momento nós precisamos conferir o nosso coração. E é interessante que nessas cartas, nós sempre ouvimos esta expressão. Ela é muito presente nessas cartas. Conheço as tuas obras. Ou seja, eu conheço o seu coração. Eu conheço como vocês estão espiritualmente. É isso que essa expressão basicamente significa. E essa expressão obras aqui não significa não tem muito a ver com o que eles fazem, com as coisas boas que eles fazem, sabe? O serviço ou a caridade. Não. Quando Jesus está dizendo, conheço as tuas obras, ele está dizendo, eu conheço o seu coração. Eu sei como vocês estão espiritualmente, eu sei como vocês estão por dentro. Então, agora, no verso 8, essa expressão se repete. Mas, ao contrário das outras igrejas, nós não vemos aqui um Senhor reclamão. Nós não vemos aqui alguém que está cobrando. Nós não vemos aqui um Jesus que está apontando o dedo, que está chamando ao arrependimento. Pelo contrário, nós vemos aqui um Jesus que está elogiando. Nós vemos aqui um Jesus que está destacando características importantes de uma igreja. E são essas características que precisam ser presentes no nosso meio também. E ele diz o seguinte no verso 8: conheço as tuas obras. E ele vai dizer o seguinte: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Você lembra da palavra do Senhor que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? As portas do inferno não podem resistir. A igreja, ela não sofre, sabe, a igreja, ela não sofre pressão do inferno. Nós podemos passar por dificuldades, nós podemos sofrer ataques do inimigo, nós podemos passar por tentações. O próprio Senhor Jesus foi tentado quando esteve aqui entre nós. O próprio Senhor Jesus experimentou tentação quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, não pelo diabo, pelo Espírito ao deserto, e ali no deserto ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. E a respeito de que ele foi tentado? A respeito de tudo que nós somos. Lá, na tentação do deserto, destaca 3 tentações, mas se você for ver, todo o texto diz que ele foi tentado em todos os aspectos. Ele foi tentado de todas as formas. Ele foi tentado de todas as maneiras ali naquele lugar. Mas ele não pecou. Ele não cedeu aos apelos de Satanás. Então, Jesus foi tentado, nós somos tentados também. Mas isso não significa que nós recebemos pressão do inferno. Não. No dia que a igreja foi estabelecida na terra, o inferno começou a receber pressão. É o inferno que recebe pressão. É o inferno que foge de nós. É o inferno que teme, sabe, amados, a igreja. É o inferno que recua. É o inferno que cede. É o inferno que perde. Nunca a igreja. A igreja é um instrumento ágil. A igreja é um organismo vivo, poderoso, que arrebenta com as portas do inferno e saqueia as vidas que estão presas nas garras de Satanás. Essa expressão, as portas do inferno não resistirão à igreja, ela significa
significa nada mais, nada menos que o mundo não pode suportar, não pode impedir o agir de Deus. Os demônios, os espíritos malignos, os principados e potestades não têm condições de impedir o agir de Deus para abençoar as nações, abençoar as pessoas e mudar a realidade das pessoas, a realidade espiritual das pessoas lá fora. O mundo não tem poder para impedir o agir da igreja. É isso que essa expressão significa. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós vemos uma grande porta aberta bem na frente da igreja. E essa porta aberta foi aberta pelo Senhor Jesus. E Ele está dizendo que ninguém pode fechar porque Ele abriu. Essa porta foi aberta para a igreja. Essa porta foi aberta para que você possa olhar para a sua família e com esperança no seu coração crer que toda a sua família, como Paulo fala aquele carcereiro, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Você crê que toda a sua família será ministrada também pela salvação graciosamente cedida pelo nosso amado Jesus. Você crê que toda a sua família se encontrará com o Senhor. Você crê que toda a sua família é alvo do mesmo amor, do mesmo cuidado, da mesma provisão, da mesma ação de Deus sobre a sua vida. Tudo que Deus faz em você também está previsto para a sua família. Isso é alvo de muita alegria para nós. Isso é uma porta que Deus abriu. Sabe, amados, Deus não olhou lá do céu e disse assim, eu vou escolher a Ludmila e o Walter e o resto e se vire. Não foi isso. Essa semana eu ouvi uma expressão que eu falei, isso é um maior ensino errado. Deus ama todos, mas eu sou o filho favorito de Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não é verdade. Sabe quem são os filhos favoritos de Deus? Quem são os filhos favoritos de Deus? Na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, todos somos filhos favoritos de Deus. Deus ama a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Essa tem que ser uma convicção muito forte no seu coração nessa noite. Porque senão, a gente ora por um filho, a gente ora por um vizinho, a gente ora por um amigo, a gente ora por alguém da família, e aquela pessoa não corresponde à nossa oração, e a gente diz assim, você não quer Jesus não? Então, vai embora. Vai para o inferno. Né? Não é assim que a religiosidade faz? Se você não quer, não. Esse não é o Espírito de Cristo, nem é o Espírito da igreja. O Espírito de Cristo é esse, sabe, de resistência, de perseverança, de insistência com amor, com graça. Sabe, amados, porque alguém insistiu para nós estarmos aqui. Eu sou alvo da insistência de alguém, você é alvo da insistência de alguém também. Então, quando nós somos tomados por essa compreensão de que o Senhor abriu uma grande porta para a igreja, eu não vejo somente a minha família e a minha casa, mas eu vejo a família dos irmãos, os filhos dos irmãos, os parentes dos irmãos, e nós precisamos, e Deus ama, sabe, essas ousadias espirituais. Nós não podemos aceitar que nenhum dos nossos se perca. Nós, como agentes do Senhor, como aqueles que compreendem, que já viram essa porta aberta, nós já passamos por essa porta. Então nós que experimentamos a vida de Cristo e que estamos mergulhados, sabe, dessa paixão, dessa compreensão, desse desejo de que os nossos filhos, nossa família, os nossos irmãos, os nossos parentes, talvez até alguém que esteja agora, sabe, passando por um momento difícil na saúde, no trabalho, desesperado, angustiado, e você está aqui, e você está lembrando dessa pessoa, e você está orando, e você está intercedendo por ela. Creia em nome de Jesus que as suas orações vão alcançar o coração dessa pessoa, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. A palavra de Paulo, aquele carcereiro, é a palavra que sai da boca de Cristo para nós. Ele abriu uma porta e essa porta é grande, sabe, amados? Essa porta é grande. A palavra do Senhor nos garante, em Apocalipse, diferente do que alguns entendem,
que a casa de Deus, ela é grande. O Senhor Jesus disse isso. A casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu mesmo teria dito, eu vou e vou preparar esses lugares. Mesmo que não tivesse, Jesus disse, se não tivesse, teria, porque eu iria preparar. Mas não, ele diz, a casa de meu Pai tem muitas moradas. Então, se tem muitas moradas, tem muitas portas. Se tem muitas moradas, tem muitas portas. Então, uma porta foi aberta e essa porta alcançou você. Jesus, ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Ele diz isso. Eu sou a porta. Então, olha o que ele está dizendo. Diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? A gente canta isso, né? Quem pode impedir? Quem impedirá, né, o agir do Senhor? Quem tentará acusação contra os seus escolhidos? Então Deus abriu uma grande porta e você precisa crer nessa palavra nessa noite. Você precisa olhar para essa porta e ver você e toda a sua casa. Você precisa olhar para essa porta. Por isso que a igreja de Filadélfia é a igreja missionária, é a igreja que se expande, é a igreja que envolve as nossas famílias, a nossa casa, é a igreja que amplia, é a igreja que cresce, é a igreja que Jesus olha e ele diz assim, esse é o projeto de reino que eu estabeleci para a minha igreja, é esse o projeto de reino. Então, eu pus uma porta diante de ti e ninguém pode fechar. Quem pode impedir o agir de Deus na vida de uma pessoa? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida e nem na vida da sua família. Quando você ora, ainda que o inimigo trabalhe na sua vida, tente trabalhar na sua mente, dizer assim, essa pessoa, ele nunca vai se converter, ele é duro demais, ele é incrédulo demais, mas no fundo, você está lançando sementes, e essas sementes vão produzir a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Toda a nossa casa se renderá ao Senhor. Quando eu olho para vocês aqui nessa noite e vejo os rostinhos de vocês, eu olho e vejo muito mais além do que eu posso imaginar. Eu vejo os filhos de vocês, eu vejo os pais, eu vejo os irmãos, eu vejo toda a parentela, eu vejo a vizinhança. Eu vejo isso no meu coração. Eu não vejo as famílias de vocês como ovelhas perdidas, até porque Cristo disse que havia outras ovelhas em outros apriscos. Elas ainda não estavam com a gente, mas eram ovelhas porque eles virão, porque as suas orações serão ouvidas. Cada oração que você faz a respeito de alguém, cada vez que você abre a sua boca e você compreende que essa porta também é para você, mas também é para alguém da sua família, também é para alguém que você intercede, é para alguém que você ama, é para alguém que você está vendo, sabe, você está crendo no agir de Deus naquela pessoa, o diabo não pode impedir essa porta, ele não pode fechar isso. Sabe, o inimigo, na verdade, ele está com os pés, os chifres, né? Eu não sei se ele tem chifre, mas a figura mitológica dele tem. Então o inimigo está com os chifres, as mãos e os pés amarrados diante da sua oração, diante da sua palavra. Quando você ora por alguém, você derrama o seu coração ali diante do Senhor, essa oração chega como incenso suave diante do Senhor. E como o inimigo vai impedir isso? Como ele vai atrapalhar esse agir? Nunca. Não tem como. Cada oração que você faz, cada vez que você abre a sua boca e derrama o seu coração diante do Senhor, sabe, amado, essa oração, ela chega diante de Deus porque uma porta foi aberta. Amém? Uma porta foi aberta. E ele confirma isso. Ele diz, tem pouca força. Ele está falando para aquela igreja que eles estão passando por um momento de fraqueza. Mas se você notar aqui, até essas palavras de Jesus soam como um elogio nesse momento. Porque mesmo diante da fraqueza, eles não desfaleceram. Eles não soltaram as mãos do arado. Eles não pereceram, eles não pecaram, eles não abandonaram a palavra, a fé. Na verdade, mesmo diante da fraqueza,
Jesus diz: guardaste a minha palavra. Mesmo com uma força pequena, mesmo com uma força, sabe que às vezes a gente vê, a gente se olha assim e vê as nossas forças, aquele momento que a gente passa de olhar para o nosso coração e ver que a gente está seguro num fio de cabelo ali, sabe? Com a nossa força bem, bem pequena, bem fraquinha, bem diminuída. A nossa força quase se esvaindo. Mas eles ainda assim, ainda nos momentos de pouca força, eles guardaram a palavra. E esse foi o segredo daquela igreja. Essa foi a maior virtude daquela igreja. Eles guardaram a palavra. Porque a palavra de Deus tem todos os recursos espirituais para o nosso fortalecimento. Quando nós guardamos a palavra, nós guardamos o próprio Cristo. E quando nós guardamos o Cristo, nós guardamos o poder de Deus que está no Cristo. Você pode ter pouca força, mas se você guardar a palavra, você vai vencer. Você vai vencer. Eles guardaram a palavra, não negaram o nome de Jesus. A história dessa igreja é muito interessante porque essa cidade, ela sofre um terremoto muito forte no ano 17, se não me engano, isso. No ano 17 depois de Cristo, ela sofre, essa cidade, a cidade de Filadélfia, ela ficava situada numa região muito vulcânica. Vocês estão vendo agora na Espanha, acho que é na Espanha, né? Aquele vulcão lá, expelindo lava para tudo quanto é lugar, um monte de gente teve que sair de casa preocupada, perderam suas casas. Eu vi um conglomerado de lava entrando dentro da piscina, depois chegando no mar. Então essa cidade passou por isso. E eles enfrentaram muitas dificuldades espirituais, financeiras. Era uma cidade que ela era passagem de uma rota de comércio. Sempre essas cidades aqui, elas tinham alguma importância comercial naquela época. Então, Filadélfia era a cidade que ligava, na verdade, o Oriente ao Ocidente. Mas eles não se deixaram abalar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das lutas, mesmo diante da escassez, mesmo diante de todos os problemas que uma igreja pode enfrentar. Eles se mantiveram firmes e, mais que isso, eles não negaram o nome do Senhor. Eles não negaram. E qual é a questão fundamental aqui? Eles estavam enfrentando pressão. Sabe, um grupo de judeus um grupo começou a perseguir aquela igreja. Da mesma forma, o mesmo problema que aconteceu lá em Esmirna, aconteceu aqui agora em Filadélfia. Grupo de judeus, eles se entenderam da seguinte forma: nós somos os detentores da palavra de Deus, nós temos o conhecimento de Deus, nós somos os donos de Deus. Então vocês não são nada. E começaram a perseguir aquela igreja e provavelmente entregá-los para as autoridades daquela época. E eles não negaram o nome do Senhor. Eles não negaram o nome do Senhor. Eles se mantiveram firmes. Eles se mantiveram na linha. Eles se mantiveram conectados com o Senhor. E por conta disso, Jesus disse para eles o seguinte: quem vai comprar a briga de vocês sou eu. Olha o que ele diz. Ele diz assim: eis que eu farei dos da sinagoga de Satanás e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Ah, Jesus. Eu entendo isso aqui da seguinte forma. E aqui nós vamos entender o coração de Deus, e esse tem que ser o nosso coração também. Eu não sei, mas a gente está muito habituado a assistir filme americano que o sujeito vai lá, apanha, e depois ele levanta e quebra tudo, e destrói tudo, e mata todo mundo, e a gente fica com aquele sentimento de
vingança saciado, né? Não é assim que a gente fica? Tipo aquelas lutas de Kung Fu, de Karatê e tal, que o cara apanha igual o gato. Apanha, 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 daqui a pouco ele encontra forças não sei aonde, e de repente, então, ele vai lá e luta de novo e tal, e arrebenta com tudo, e a gente, que bom, o mocinho venceu. Não é muito bem isso que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo que vai fazer com que aqueles que estão perseguindo eles reconheçam que eles são do Senhor, e eles vão se juntar a eles. Adorem aos seus pés. Ou seja, no coração de Deus não há vingança. No Novo Testamento nós vemos um Deus que nós talvez não víamos no Antigo Testamento. Amados, Deus nunca foi vingativo. Deus nunca foi vingativo. Mas é no Novo Testamento que nós temos essa compreensão desse Deus que, ao invés de matar o nosso inimigo, ele traz o nosso inimigo para o nosso lado. Ao invés de ferir aquele que está nos perseguindo, ele faz com que aquele que está nos perseguindo se torne nosso parceiro no trabalho de evangelização. E é só olhar para o apóstolo Paulo. Porque se nós olharmos para o apóstolo Paulo, São Paulo, antes da sua conversão, qualquer um de nós que convivesse naquele tempo, que vivesse naquela época, talvez pensasse o seguinte: por que Deus não mata esse homem? Mas como Deus não é vingativo, ele teve uma ideia melhor. Por que eu vou matar esse homem se eu posso trazer ele para o meu lado? Se eu posso fazer dele um instrumento meu? Se eu posso fazer dele uma ferramenta poderosa? Então talvez você esteja pensando e orando errado também. Porque nós, sabe, e desculpa aqui, mas eu não quero falar mal de ninguém, mas assim, essa compreensão neopentecostal, que se a pessoa não está com você, Deus vai fazer alguma coisa de mal a ela, não é bíblica. Cuidado com essa compreensão neopentecostal. Não é bíblica, não é graciosa. Olha, se você está orando por uma pessoa e de repente ela está te perseguindo, ela está fazendo algum mal, Deus vai botar uma doença nela para poder se vingar, isso não é bíblico. Ela vai cair, vai bater a cabeça e vai morrer, ela vai ter um câncer na vida dela. Essa compreensão não é bíblica, amados. Não é isso, não é o coração de Deus. Quer ver uma coisa? E aí você vai entender perfeitamente o que está acontecendo aqui. Você tem 2 filhos, eles estão brigando, um está errado, o outro está certo. É assim que você faz? Tomara que você morra, porque você está batendo na sua irmãzinha. É assim que você faz como pai? E por que Deus vai fazer isso também? Por que Deus vai fazer isso? Vai olhar para um irmão que de repente um filho dele, né, uma criatura dele, talvez ainda não seja filho, mas é uma criatura, e vai dizer assim: você está perturbando meu filho, então eu vou botar uma doença em você. Por que Deus vai fazer isso se você, como pai, como mãe, falho que você é? Se nós, como pessoas que ainda temos falhas, não somos pecadores, sabe, amados? Somos filhos amados de Deus, mas ainda não somos perfeitos, não estamos aperfeiçoados. Se nós, que ainda não estamos aperfeiçoados, podemos olhar para um filho que muitas vezes é mais levado, mais bagunceiro, mais arteiro, e que de repente até gosta de fazer algumas artes com o irmãozinho, com a irmãzinha, se a gente que está olhando para uma situação dessa não olha para esse filho com desejo ruim, por que Deus lá do céu vai olhar para as pessoas desse tempo que talvez não estejam ainda vivendo a realidade espiritual que nós estamos vivendo e vai fazer algum mal? O propósito de Deus é fazer com que essas pessoas se arrependam, e é isso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo exatamente isso. Eles mentem, eles não têm o seu coração, Filadélfia, eles não têm o seu amor à palavra, Filadélfia, eles não têm a sua pouca força, eles se acham fortes demais, mas preste atenção, eles se dizem judeus, mas eles não são, eles mentem. E o que eu farei? Eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Olha que coisa tremenda. Ou seja, Jesus está dizendo que vai revelar para esses que não estão alinhados ainda, sabe? Jesus está dizendo, e isso aqui é uma palavra profética, amados. Isso aqui é uma palavra profética. Se você for lá em Israel hoje, eles ainda estão esperando o Messias. Eles ainda estão nesse coração. Eles ainda se acham judeus e não são. Mas o que Jesus está dizendo? Que vai chegar o tempo
que eles se prostrarão também diante da igreja e eles vão dizer, só o Senhor é rei. Já está acontecendo. Nós encontramos milhares de judeus messiânicos hoje, judeus que já amam o Senhor Jesus, já creem no Senhor Jesus, mas se você for lá hoje em Israel, eles até hoje estão esperando o Messias. Até hoje eles estão achando que eles são os judeus, sabe? Os caras, eles se acham os caras e não são, porque a igreja, amados, eles virão, a Bíblia diz que eles virão até a igreja e se prostrarão, e se Deus tem amor àqueles que se acham melhores, que se acham judeus, que se acham os caras, e vai trazê-los para uma relação de amor com Ele, muito mais o Senhor fará com aquele que está perseguindo você. Ora por ele. Por isso que a palavra diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem, nós devemos abençoar os que nos maldizem, porque o Senhor vai trabalhar na vida deles também. Preste atenção, se nós estamos vivendo uma situação de perseguição, de sofrimento, e o nosso coração quer revanche, né? Quer que a outra pessoa morra, quer que a outra pessoa, né, se corrompa para lá, Deus não vai operar. Mas se você está sendo perseguido, se você está sendo alvo, se você está sendo, vítima em alguma situação, e você ora, você abençoa, você crê que o mesmo Deus que trabalhou na sua vida vai trabalhar na vida daquela pessoa também, Deus vai agir e vai fazer algo novo. Deus vai agir, porque esse é o coração do nosso Pai Celestial. Filadélfia é para nós uma mensagem da graça e uma mensagem do evangelho puro e simples. Filadélfia é para nós uma mensagem de ânimo, uma mensagem de que a igreja deu certo. Filadélfia é para nós uma mensagem que mostra uma igreja que mesmo sofrendo perseguição, mesmo sendo acusada, mesmo sendo discriminada, mesmo com a sua força fraquinha, mas é uma igreja firme, é uma igreja operante, é uma igreja que não vacila, é uma igreja que prioriza, que guarda as coisas que Deus ama, e é por isso que nessa passagem nós vemos isso. Eles virão e se prostrarão diante do Senhor e saberão que eu te amo. Se prostrarão diante de vocês. E aqui a ideia é adorarão juntos. Esse é o nosso Pai Celestial. É Ele que move os corações, Ele que convence, é o seu Espírito que convence. E Ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Sabe do que ele está falando aqui? Quem sabe do que ele está falando aqui? Da tribulação, da grande tribulação. Vou ler de novo devagarzinho para você perceber o que ele está falando. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Olha o que ele está falando, todo mundo. Para tentar os que habitam a terra. Eu te guardarei. Eu te guardarei da tentação, da hora da tentação. Nós não sabemos ainda, porque muita coisa do Apocalipse vai ser revelado. Se esse guardar significa que a igreja que o Senhor vai tirar a igreja da terra, para que ela não seja atingida por essa tribulação, por essa tentação, ou se o Senhor vai nos guardar aqui. Nós não sabemos ainda. Pelo menos não temos revelação. Existem diversas correntes. Cada um tem suas ideias, suas teorias. Mas uma coisa eu sei que é importante para nós. Se o Senhor disse que vai nos guardar, ou aqui ou lá, Ele vai nos guardar. Ele vai nos guardar. Você sabe que a grande tribulação é um espelho do que aconteceu no Egito? Vocês sabem disso? No Êxodo, no Egito. Pensa comigo. O mundo é o deserto. Sim ou não? Sim. O mundo é o deserto. Nós estamos vivendo num mundo que tem todas as características de um deserto. Tem animais peçonhentos, tem fome. No deserto não nasce nada. Se você olhar para o mundo e comparar o mundo a uma situação de deserto, as pessoas estão com sede, sede de água viva, sede de Deus, sede de serem felizes, abençoadas, né, de serem prósperas. No deserto não tem nada disso. No deserto é só calor. Mas note como Deus guardou o seu povo no deserto.
600.000 pessoas saíram do Egito. 40 anos depois, transitando, perambulando pelo deserto, eram 2 milhões de pessoas. Já imaginou? Quase a população inteira de Salvador. A população de Salvador parece que tem 2 milhões e 900 mil pessoas, não é isso? Quase a população de Salvador. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Você já imaginou isso? 2 milhões de pessoas andando pelo deserto, vivas, guardadas, protegidas. Teve um tempo que houve um monte de cobra mordendo o povo e Deus criou meios para que eles fossem curados. Teve um tempo que eles foram para um lugar e a água era amarga, Deus abençoou e a água ficou potável. Eles tinham fome, Deus providenciava o alimento, as roupas não gastavam, o deserto é muito quente, era sol escaldante, aí Deus criava uma nuvem para protegê-los, para que eles pudessem caminhar durante o dia. Durante a noite, quando eles caminhavam, Deus providenciava uma coluna de fogo para eles, para iluminar, para clarear. Então, quando você vê que Deus guardou aquele povo no deserto, Deus guarda os seus, amados. E eles não tinham o que nós temos. Eles não tinham a capacidade de obedecer. Eles não tinham o Espírito Santo. De você, pastor, mas eles viram aquelas coisas. Viram, mas eram elementos externos. Eles viram a coluna de fogo. Eles viram a coluna de sombra. Né? Eles viram o mar se abrindo. Eles viram, mas eles não tinham o que você tem. Deus habitando dentro de você, te dando todas as condições de, embora e mesmo não vendo, obedecer, crer, viver a realidade do Pai na terra. Então, essa palavra aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, ele está falando aqui do seguinte, essa expressão, a palavra da minha paciência é a seguinte, como vocês atravessaram, vocês viveram a vida, sabe, como vocês foram fiéis em toda a carreira de vocês, em toda a vida de vocês, como vocês foram pacientemente fiéis nesse mundo tão difícil. Ele está dizendo, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Esse vai ser um tempo muito difícil. Vocês viram agora, pegando um gancho, como foi difícil a pandemia, né? Pessoas perderam o emprego, outras a vida, outras ficaram doentes emocionalmente falando, outras perderam a esperança, a alegria. Foi só uma pandemia com todos os recursos que nós temos para vencê-la. A vacina veio rápido. Gente foi trabalhar dentro de casa, computador, televisão, internet. Médicos e hospitais foram criados para dar atenção, assistência. Com dificuldades ou não, um governo aqui, outro ali, errando, falhando. Mas, de um modo geral, o mundo inteiro tentou, se uniu e lutou contra essa pandemia. As pessoas não desistiram, as pessoas não se entregaram. Protocolos de segurança foram criados. Foi difícil, não foi? Sim ou não? Foi muito difícil. Agora, você imagina como não vai ser esse tempo. Jesus está dizendo que o mundo inteiro vai sofrer uma tentação poderosa. Como não vai ser esse tempo? E ele está dizendo que nós seremos guardados. E a Filadélfia, e a sua igreja vai ser guardada. Como é bom crer no Senhor. Como é bom esperar no Senhor. Como é bom andar nos caminhos do Senhor. Por último, eu queria encerrar dizendo o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
A pergunta é: o que você tem? É isso que a gente precisa responder para nós mesmos nessa noite. O que nós temos? O que nós temos se confunde com o que nós somos. Essa tem que ser a resposta. Uma vez o pastor Carlos Alberto veio aqui e ele perguntou: o que é Cristo para você? Aí alguns: meu Senhor, meu Pai, meu Deus, meu tudo. Ele disse: meu tudo é meu nada, né? Ele falou: Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida. O que você tem? O que você tem que você precisa guardar? A vida de Deus. Guarda isso. Guarda a sua fé. Guarda a sua comunhão. Guarda a sua vida com Deus. Protege isso. Guarda isso. Guarda a sua vida. Guarda Cristo no seu coração. Guarda a sua vida para que você não perca a sua coroa. Porque ao que vencer, tem promessas. Ao que vencer, como diz a parábola dos talentos, ser-lhe-á dado mais. Ao que esconder o talento, até o que não tem, será tirado. Aí a gente se pergunta: como é que alguém vai perder o que não tem? Eu já me perguntei isso. Mas é porque ele está tratando da vida ali. A vida não é sua. A vida é uma concessão de Deus. Deus emprestou. É uma concessão. A vida não é sua. Você precisa saber isso hoje. A vida que você tem não é sua. É uma concessão. Se você não usar, não guardar a sua vida e não fazer com que a sua vida produza frutos, você vai perder ela. Ora ela não seja sua, mas até isso você vai perder. Então hoje à noite, a palavra de Deus para nós hoje é muito simples, mas muito clara também. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Guarda de forma preciosa, de forma valorosa. Guarda o que você tem. Guarda a sua vida, a vida de Deus. Guarda isso. Protege isso. Dê importância a isso. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos.
somos tua boca.